hoje a conversa com o Sr. Conde Silvestre Marques, da Comissão Arquidiocesana, Justiça e Paz, e com outros cargos na Diocese, é pároco de São Brás, um, foi professor no Instituto Superior de Teologia de Évora, professor na Universidade Católica Portuguesa. Bem, é um infindável, uma infindável biografia do Sr. Conde. Ultimamente o Sr. Cónigo Silvestre Marques tem tido também esta responsabilidade da Justiça e Paz. Era um pouco neste contexto que convidámos para falarmos, a propósito deste Dia Mundial da Paz, todos os primeiros dias do ano, a solenidade de Santa Maria, e o Papa até escreve uma mensagem de propósito para este dia, para o Dia Mundial da Paz, o primeiro dia do ano, e este ano, infelizmente também nos anos passados, mas este ano com estes dois conflitos tão fortes e não tão longe de nós, o Médio Oriente outra vez muito ativo e a Ucrânia e a Rússia continua, esta mensagem da paz, Sr. Cónigo, é por demais pertinente, não é? Absolutamente. Eu devo dizer que estas mensagens iniciaram, como toda a gente sabe, com Paulo VI. Eu gosto de dizer sempre que o Paulo VI, São Paulo VI, aliás, neste momento, foi e continuará a ser sempre o meu Papa. É o Papa da minha ordenação, é o Papa do meu início de ministério pastoral, e depois tinha o privilégio de ter alguma relação pessoal, não direta, imediata, mas muito próxima dele e do seu magistério. E aquilo que mais me ficou gravado na minha mente de jovem sacerdote, no início dos anos 70, pouco, 1 ano e meio, 2 anos da minha ordenação, eu estava na Basílica de São Pedro com mais de 25 mil jovens de todo o mundo. E lembro-me, e nunca mais esqueci, desta frase, é textual, que o Papa Paulo VI disse diante daquela maré de jovens que enchiam, não, quase não cabiam na Basílica. Olhando aquela multidão de jovens e percebendo o que é que os movia, e eu estava lá ainda com os meus 20 e poucos anos, lembro-me desta frase fantástica que nunca mais esqueci. E nasce um mundo novo, e nasce a nova geração do amor. Estas palavras ditas na primeira metade dos anos 70 eram e continuam a ser verdadeiramente proféticas. E peguei nesta frase de propósito pelo porquê. Porque o Papa Paulo VI foi o iniciador destas Jornadas Mundiais da Paz, tinha já profeticamente grande consciência do que significava o desafio do último quarto do século passado. Ele não superou a década de 70, porque morreu antes dos anos 80, mas continua a ser atualíssima, não só a sua mensagem de paz dirigida ao mundo inteiro naqueles primeiros anos das Jornadas Mundial da Paz, mas sobretudo nesta perspectiva profética que parece até contraditória com o tema que estamos a querer tratar neste momento. Porque o Papa dizia, e nasce um mundo novo, e nasce a nova geração do amor, a nova civilização do amor, peço desculpa, a nova civilização do amor. Ora, face ao atual momento que vivemos, provavelmente aquilo que nos podemos perguntar é, mas afinal, onde é que está esse mundo novo e onde é que está, afinal, a nova civilização do amor? Como as realidades de natureza religiosa, que é aquela que ele propõe nas mensagens e que os romanos pontífices sucessivamente têm vindo a propor ao longo destes mais de 50 anos, no âmbito e na realidade do mistério e da fé em Jesus Cristo. Eu gostava, por uma questão também de honestidade intelectual e de pensamento, dizer que naturalmente me situo naquilo que quero comunicar esta tarde contigo no âmbito do mistério da fé.
não quero fazer, até porque me estás a fazer uma entrevista na qualidade de assistente espiritual da Comissão Justiça e Paz. Eu, por acaso, tenho imensa pena que não seja toda a Comissão aqui a estar presente e cada um de nós a dar a sua opinião, o seu parecer, a sua comunhão de alma sobre esta situação. Nós temos-nos preocupado muito com problemas indiretos que dizem respeito, sobretudo, à nossa região, mas o fim último que pretendemos alcançar é exatamente o da paz. E eu creio que a questão de se o mundo novo nasceu ou não, se a nova civilização do amor nasceu ou não se pode aferir nem medir pela realidade na qual nos encontramos. E o primeiro dado da fé que eu gostava de pôr aqui muito claro é que nós sabemos que, enquanto a história permanecer e enquanto o reino de Deus estiver a acontecer na história, ele confronta-se com o príncipe deste mundo. E sem fazer exageros nem leituras tradicionalistas, nem qualquer tipo de jogo com a questão diabólica, que hoje está tão viva, talvez nunca tão viva como está atualmente na vida e no mundo presente, eu gostava de dizer que, na minha perspectiva de fé e na perspectiva de fé que deve animar uma Comissão de Justiça e Paz, sem dúvida absolutamente nenhuma, o mundo novo já cá está. Provavelmente está ofuscado, provavelmente está escondido por detrás de muitas armadilhas que pretendem fazer passar a ideia de que a realidade da fé e a realidade de Jesus Cristo são desatuais, ultrapassadas, não têm que ver com a cultura, com a mentalidade e com a sociedade atual. E eu não discuto que este objetivo até seja alcançado com alguma eficácia. Eu gostava era de pôr aqui hoje, exatamente em termos da minha reflexão pessoal, o quanto estamos a fazer, porventura até aqueles que não estariam interessados em o fazer, o jogo do príncipe deste mundo. Porquê? Porque, ao fim e ao cabo, a única maneira que há de substituir as obras das trevas, como diria São Paulo, pelas obras da luz, é uma vida de fé radical, evangélica e de testemunho, inclusivamente até ao martírio. E eu não escondo, porque sou profundamente adepto do Papa Francisco e reconheço que ele tem tanta razão quando hoje diz que a sociedade atual está mais visitada pelo martírio do que esteve noutras épocas da história. E não é só por causa das vítimas da guerra. Eu não tenho dúvidas que em muitas situações as vítimas de guerra hoje são verdadeiramente mártires. Alguns deles morrem confessando a sua fé, morrem dando a vida no sentido de saber que estão a testemunhar um reino alternativo àquele que é o reino deste mundo, digamos assim, governado pelo príncipe deste mundo. E eu creio que um dos maiores desafios e que está presente na maior parte das áreas da vida social e cultural, até mesmo económica e, por que não dizer, sobretudo política, é a questão da inteligência artificial. É o E título esse da foi um mensagem dos do Papa, não é? temas, exatamente, um dos temas que o Papa privilegiou na sua mensagem deste ano. Inteligência Artificial e Porquê? Paz é o título. Exatamente, exatamente. Para dizer o quê? Para dizer que estamos a lutar com um mundo que é perfeitamente objeto de manipulação, porque nós não sabemos quem é que se esconde por detrás ao não haver regulamentação suficiente, ao não haver por parte das organizações internacionais ou dos Estados a suficiente legislação adequada para controlar e para, de alguma maneira, submeter à ordem pública, nacional ou internacional,
a inteligência artificial, nós não sabemos na mão de quem nos encontramos. Exatamente. E podemos até dizer que são os pobres cientistas que provavelmente, quando iniciaram todo este percurso tecnológico, tinham muitos bons fins em vista e não necessariamente apenas a utilização deste instrumento para destruir a humanidade, mas bem pelo contrário, para salvar, para melhorar. E nós sabemos quanto existem hoje instrumentos que, no fundo, vêm da inteligência artificial, que estão ao serviço da vida, que estão ao serviço da saúde, que estão ao serviço da ciência, que estão ao serviço de tantas causas nobres. Portanto, não estamos aqui a diabolizar de maneira absolutamente nenhuma a inteligência artificial, nem a dimensão científica nobre de uma tal realidade. O que estamos aqui é a alertar, e esta é uma forma sofisticada de guerra, eu apetece-me dizer quase pior do que a guerra em Gaza, ou na Ucrânia, ou no Sudão, ou em tantos outros pontos do mundo, que é uma guerra que se faz com a inteligência artificial, sem nenhuma responsabilidade pessoal, nacional ou internacional. Nós vemos hoje os instrumentos de guerra sofisticados através dos algoritmos e através de tudo aquilo que utiliza a inteligência artificial para dizer o quê? Para dizer que se mata sofisticadamente, se destrói, se decompõe. Não sei que adjetivos usar ainda ou como adjetivar esta realidade, porque efetivamente hoje um grande e real perigo em termos bélicos é também exatamente a inteligência artificial. Nós E o vemos Papa que os chama a atenção para drones. isso na mensagem. Exato, exato. E portanto, eu não vou naturalmente estar aqui agora a analisar em detalhe a mensagem do Papa, mas naturalmente recomendo-a e sobretudo aos cristãos que pretendem ser esclarecidos e estar ao corrente daquilo que efetivamente o Papa Francisco no seu magistério tem vindo a publicar há estes mais de 10 anos já. Eu penso que é muito importante ler estes documentos e abrir os olhos. Eu muitas vezes pergunto-me se de facto as pessoas hoje têm preocupação de verdade, de aprofundamento, de discernimento, de conhecimento da realidade. E se, neste sentido, se esqueceram que ao serem cidadãos revestidos dos seus direitos fundamentais, não têm apenas direitos, têm obrigações. E E a deveres. primeira obrigação é aquela de viverem seriamente os seus direitos fundamentais. Antes de serem direitos, são uma obrigação. A obrigação de os viverem, a obrigação de os promoverem. Aliás, o Papa diz isso na mensagem, não Exatamente. é? Exatamente. Portanto, para dizer o quê? A grande interrogação que me coloco hoje é se nós estamos despertos para exercer os direitos fundamentais que nos assistem, que as constituições dos países ou as legislações das organizações internacionais procuram garantir. Eu não sei hoje quanto ainda são capazes de garantir, porque muitas vezes estão até completamente comprometidos. Nós vemos ultimamente, até pelo próprio COP28, aquela luta tremenda de interesses que presidiu, ao fim e ao cabo, aquela reunião, da qual se esperava tanto e finalmente ali mesmo, a terminar, conseguiu-se alguma coisa, parece muito, e se calhar até é relativamente pouco, relativamente ao que podia ser, mas ainda bem que ao menos aquilo foi assinado e esperemos que seja agora cumprido, atualizado. Como diz o Papa, outro documento que recomendo a quem nos está a ouvir é ler o discurso que o Papa fez à COP28. Exatamente. É um discurso profético. Como profético foi o Laudato Si sobre as alterações climáticas, como profético foi a Laudate Deum recente, a comemorar, digamos assim, a própria Laudato Si,
e também um bocadinho na previsão da COP28, porque o Papa tinha interesse, quando publicou Laudate Deum, exatamente de ir participar pessoalmente na COP28. E só não foi Infelizmente a porque foi saúde, impedido, não é? Pela exato, a saúde. saúde não lhe o permitiu, mas o O discurso que foi discurso. feito pelo Cardeal Parolin é verdadeiramente uma coisa extraordinária. Mas eu gostava de voltar Sim, ao princípio daquilo que disse quando citei Paulo VI. O mundo novo e a nova civilização do amor, de algum modo, estão já presentes e quase direi subjacentes a toda esta realidade que ou aparentemente, é apenas uma realidade de morte. Porque não há dúvida absolutamente nenhuma, o nosso século, e já o século passado, foi um século em que grandes carismas redescobriram o grande mistério da paixão de Jesus Cristo e, sobretudo, daquilo que até aqui não se dizia muito, porque era uma palavra que muita gente não a compreendia ainda, mas que o Papa teve a coragem de, na Sexta-feira Santa deste ano, ter feito um discurso exatamente onde disse com todas as palavras esta expressão, que é própria de um carisma: Jesus abandonado. Nós vivemos na civilização a que preside Jesus abandonado, que grita o abandono de Deus, ele próprio personalizando de alguma maneira o grito de abandono desta humanidade ferida como aquela em que nós nos encontramos. Destas vítimas das guerras que não só não terminaram no século XX, que foi o século das grandes guerras mundiais, mas se prolongou e continua, como o Papa Francisco gosta de dizer, a Terceira Grande Guerra Mundial aos pedaços, braços. espalhada pelo mundo inteiro. Portanto, aquilo que eu queria dizer, que é uma mensagem de esperança, é que, efetivamente, esta civilização do amor está. E por que razão? Vou citar aqui agora, sem preocupação científica, um trabalho que li durante este ano de 2023 sobre um estudo histórico de um historiador americano que é especialista da idade do bronze. E faz esta comparação. Diz não conhecer nenhuma época histórica tão semelhante ao colapso civilizacional da Idade do Bronze como a sociedade atual. Nós estamos no fim de uma civilização. Vale o que vale uma afirmação desta natureza, não é? E não tenho autoridade nenhuma para o afirmar, mas a minha convicção pessoal é de que a atual civilização está à beira do colapso. E pode cair de um momento para o outro. Aliás, este historiador dizia que, assim como o colapso da civilização do bronze aconteceu de um momento para o outro sem quase se esperasse, a nossa pode acontecer da mesma maneira. Não quer ser o catastrofista, no sentido de estar aqui como profeta da desgraça, mas para dizer, não é nessa perspectiva, nem é isso que me preocupa, porque provavelmente as civilizações tendem a passar, Claro. mas é no sentido de que, quando uma civilização colapsa, há uma outra civilização que lhe sucede, que já está enraizada na história, que já tem história na história, que já tem vida na história e que assume o lugar de uma civilização que, por sua natureza, colapsou e emerge, quase direi, das cinzas do colapso anterior como verdadeira e enraizada nova civilização. Portanto, aquilo que eu queria dizer, e não descarto que inclusivamente possamos ir buscar coisas positivas, não só da tecnologia como da inteligência artificial, para de alguma maneira potencializar ainda mais aquelas que são as raízes da nova civilização do amor e desta nova geração que o Papa viu profeticamente e disse: e nasce a nova civilização do amor, e nasce um mundo novo.
Eu tenho a certeza de que este mundo novo continua presente na vida da fé. Provavelmente nós nunca atravessámos uma época tão difícil como a presente época histórica, mas ela, longe de ser uma época de morte, morte é aquela que os homens geram na vida uns dos outros, que reeditam como o conflito original que nasce de Adão e Eva e de Caim que mata o seu irmão Abel. Este desígnio de morte está desde o princípio da história da humanidade e tem-se vindo a revelar cada vez mais sofisticado. E eu penso que precisamos de opor a uma civilização cada vez mais sofisticada da morte, uma civilização da vida, uma civilização do amor e verdadeiramente um mundo novo está subjacente, que quem tem olhos para ver e quem sabe ler os sinais de Deus e quem acredita no reino dos céus que está presente na história, consegue ver efetivamente esses sinais. Então, o meu augúrio para o ano de 2024 e para os próximos anos deste século XXI, havia um grande teólogo que, ainda antes do século XXI chegar, dizia que o século XXI ou será espiritual ou não será. Percebe-se o que é que ele queria dizer com esta expressão, ou Claro. não será? Pois bem, eu acredito que o século XXI já é também um século espiritual, porque é o século desta nova civilização do amor. E por isso nós precisamos nos comprometer e nos empenhar, não só a nível local, mas também a nível nacional e, se possível, a nível internacional, para que emerja diante dos homens estes sinais de vida, de amor, de paz, de serenidade, de fraternidade universal. É o meu voto, é o meu desejo para que este novo ano e este primeiro dia do ano, Dia Mundial da Paz, seja de facto um hino à nova civilização do amor e um hino de esperança para que possamos verdadeiramente edificá-la com a nossa vida e com o nosso testemunho de fé. Sr. Corno, muito obrigado. É mensagens e reflexões destas que nós precisamos para entrar no novo ano Está com bem. essa esperança. Fica também aqui a dica para quem nos ouve, que o Sr. Corno tem feito a leitura atenta e por estes meios digitais, portanto está disponível nas redes sociais da Arquidiocese e no site da Arquidiocese a leitura da Laudato Si, da Laudato Deum, e este ano certamente trará também outras novidades e vamos ficando atentos às reflexões. Muito obrigado, Sr. Corno. Exatamente, como te disse pessoalmente, iremos tratar este ano exatamente do estudo do documento final do Sínodo, que é muitíssimo importante para nos prepararmos para a segunda fase em outubro de 2024. Um santo Natal, um santo ano 2024 marcado por uma paz nova e florescente. Para si Muito também, muito obrigado, obrigado, Pedro. Sr. Corno. Obrigado.